Ela só tem 4 anos. Silêncio! Ele berrou, calando no meio dos luz, com a mente a mil. Enquanto isso, eu caí da varanda sem peso enquanto segurava Daisy, pendurada por um fio. O tempo estava se esgotando. Ele tinha meros segundos para escolher quem salvar. Serena Covey era a herdeira da família mais rica do país, até que sua família a expulsou por 5 anos. Ela sobreviveu sem o nome ou a proteção de sua família. Ela estava agachada em uma calçada suja, comendo macarrão instantâneo direto do copo. O Maybach preto parou suavemente diante dela. O vidro baixou, revelando um rosto que toda socialite sonhava em conquistar. Que tal tornarmos isso oficial? Seja minha namorada. Eu cuidarei de tudo. Ela olhou para ele, atordoada, com o caldo quente escorrendo pelos dedos. Aquele único sim mudou sua vida. Ele a mudou para uma cobertura. Deu a ela um cartão sem limite e a mimou infinitamente. Só havia uma coisa que ele nunca mencionou: casamento. Quando seu período de 5 anos terminou, ela planejava revelar sua verdadeira identidade. Parabéns entusiasmados vindos de dentro a fizeram parar bruscamente. Amigos comemoravam a nova família de Caleb e os 2 filhos com Celeste. Amigos zombavam de Serena por ser ingênua, dedicada apenas a Caleb. Eu a amo. É apenas uma pena. Ela vem de uma origem errada. Casamento e filhos são um investimento diferente para ele. Cada palavra a atingia como uma lâmina de gelo. Ela finalmente entendeu que tudo tinha um preço no mundo dele, inclusive ela. Ela tropeçou para o vão da escada, soluçando incontrolavelmente. Seu telefone vibrou. De repente, o identificador de chamadas indicava a casa. Os 5 anos acabaram. É hora de voltar para casa. O Império Covey será seu. Eu mesma escolherei a aliança. Ela fará Caleb aprender o que significa não ter condições de entrar no mundo dela. No segundo em que a ligação terminou, mal conseguia me lembrar de como me arrastei de volta para essa chamada casa. Cada passo parecia como pisar em vidro quebrado. Não estava nada dentro de mim, além de um silêncio mortal. Sem espaço para mais nenhuma emoção. Todo esse luxo, que antes era minha obsessão de 5 anos, agora não passava de uma zombaria. Eu não queria nada do que ele um dia me deu. 5 anos de favores generosos e ternura falsa. Tudo pertencia ao lixo. Esse chamado amor era uma fraude calculada desde o início. O último resquício de esperança desapareceu completamente. Bem, naquele momento a fechadura estalou. Eu sabia que ele estava de volta. Ele entrou alegre, completamente alheio ao caos lá dentro. Mas atrás dele havia uma mulher e 2 crianças que eu nunca tinha visto antes. Meu coração parou. Um punho invisível o apertou com força, roubando meu fôlego. Ele não apenas mentiu para mim. Ele ousou trazê-los para cá, para a minha casa. Ele ignorou o lixo transbordando. Agindo como se nada estivesse errado, ele apresentou casualmente, chamando-a apenas de amiga de infância. Amiga de infância? Ficando aqui? Que mentira ridícula! O sorriso educado dela escondia o triunfo de uma vencedora. Os olhos daquela menina eram iguais aos dele, cruéis e cheios de desdém. Ela fingia um papel de mãe, e depois me deu ordens como bem quis. Ele me comandava como se eu fosse sua propriedade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquele momento, discutir era inútil. Eu só queria que aquilo acabasse. Eu os levei em silêncio até o quarto de hóspedes. A porta se fechou e a máscara dela caiu. Sua verdadeira face apareceu. Lençóis, toalhas, corrente de ar, iluminação. Ela colocou defeito em tudo para me humilhar. Eu obedeci em silêncio. Eu iria embora logo, não fazia sentido desperdiçar emoção. Achei que tinha acabado, mas ela tinha mais um truque na manga. Ela me chamou de volta, pronta para ensinar um último ato de caridade. Ela desenterrou suas roupas velhas e as jogou para mim como se eu fosse uma mendiga. Aquelas doações fora de moda eram a ideia dela de um presente. Ela pisoteou meu orgulho, achando que eu não era boa o suficiente para Caleb. Eu não aceito roupas usadas. Você é quem precisa mais delas. Ela congelou, chocada por eu ter ousado revidar. Não fiquei para vê-la desmoronar. Essa farsa tinha acabado. Ele voltou e tentou me acalmar com o mesmo teatrinho gentil de sempre. A ternura que antes me derretia, agora só o enojava. Ele finalmente notou minha frieza e começou seu pedido de desculpas falso. Amor, não fica assim. Não pira com isso. 5 anos de devoção chegaram a um fim silencioso e definitivo, neste momento. Levantei a mão para empurrá-lo, o último resquício de paciência se esgotando. A voz em pânico dela ecoou pelo quarto, carregada de um medo urgente. Caleb, a Daisy está tendo um ataque de birra. Nada do que o faça acalma. Depressa. O maxilar dele travou, e ele me soltou sem nem olhar para trás. Tem que ver como ela está, ele murmurou, já no meio do caminho para a porta, mas a Celeste hesitou, empurrando Daisy para dentro do quarto, com um sorriso falso e apologético. Surta. Covey, você se importaria de ficar de olho na Daisy só por um minuto? Estou ocupada com o bebê. Ela não esperou minha resposta, puxando Caleb como se fôssemos invisíveis. A porta se fechou, e o silêncio antes da tempestade se instalou. No segundo em que fechou, Daisy explodiu em um ataque de birra violento. Ela gritou com toda a força de seus pulmões, arremessando tudo o que estava ao alcance pelo quarto. Para de dormir, pequena. Ela me lançou um olhar de pura malícia, pronta para atacar, sem piedade. Você não passa de uma empregada. Você não manda em mim. Quando dei um passo à frente, ela zombou de mim e correu direto para a varanda. Vejamos se você gosta de estragar isso. Sua pobre coitada dependente de caridade. Uma batida forte cortou o silêncio, forte o suficiente para nos dar um sobressalto. Em um piscar de olhos, ela subiu no parapeito enferrujado.
desafiando qualquer senso de perigo. Minha mente deu um branco de horror. Aquilo era um desejo suicida. Eu me lancei para a frente, agarrando o ar antes de apertar com força o pulso dela. Caleb e Celeste invadiram a varanda, com os rostos perdendo toda a cor. O grito dela rasgou a noite, cru e aterrorizado. Caleb, salve a Daisy. Ela é sua. Ela só tem 4 anos. Silêncio! Ele berrou, calando no meio dos luz, com a mente a mil. Enquanto isso, eu caí da varanda sem peso enquanto segurava Daisy, pendurada por um fio. O tempo estava se esgotando. Ele tinha meros segundos para escolher quem salvar. Salve nossa filha agora! O olhar dele se endureceu em determinação, e eu soube exatamente quem ele escolheria. Ele se inclinou passando pela minha mão trêmula, e agarrou o braço da Daisy em vez do meu. Enquanto eu a puxava para a segurança, suas costas largas eram tudo que eu conseguia ver. As mesmas costas que um dia me protegeram, sussurrando promessas de para sempre. Meu coração não se quebrou. Ele se estilhaçou irreparavelmente. Toda a força se esvaindo. Eu caí, com o vento soprando. Meu amor por ele também desapareceu. Ela deixou a mentira dele pairar entre eles, e simplesmente fechou os olhos. Estou exausta. Preciso descansar. Caleb observou sua expressão retraída, a culpa surgindo lentamente em seus olhos. Tudo bem, durma um pouco. Vou ficar aqui com você. Mas esse aqui nunca durou nos dias seguintes. Ele deixou a maior parte do trabalho de lado e ficou ao lado da cama dela, no hospital. A mesma atenção que antes. A sua visava agora parecia pesada, quase sufocante. Toda vez que ele se aproximava, ela era arrastada de volta para aquele momento na sacada. Para a escolha que ele tinha feito. Para a forma como ele passou por ela para alcançar outra pessoa. E toda vez que aquela dor começava a se acalmar, o telefone dele tocava. A voz de Celeste saía pelo alto-falante, suave, mas urgente, deliberadamente indefesa. A Daisy estava chorando de novo. O bebê pode estar com febre. Ela não conseguia dar conta sozinha. E toda vez que Caleb ia embora, Serena o via sair para ficar com ela de novo e de novo, o vazio em seu peito aumentando. Um vento frio parecia uivar através dele. Finalmente, quando ele atendeu a mais uma ligação, com aquele olhar tenso e conflitante, Serena falou. Sua voz estava desprovida de calor, reduzida à exaustão. Caleb, vá cuidar delas. Pare de ficar correndo de um lado para o outro. Não preciso mais de você aqui. Antigamente, até o menor sinal de descontentamento o deixaria em pânico. Desta vez, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se inclinou e a abraçou, mais leve do que cuidadoso, parecendo mais uma obrigação do que consolo. Não pense demais nisso. Volto logo. Então ele saiu. Saiu de verdade. Serena observou a silhueta dele se afastando, e uma risada de horror escapou dela, aguda e frágil, que se transformou em soluços que encharcaram seu travesseiro, até que o tecido branco o escurecesse. Dias depois, ela finalmente conseguia se mover sozinha. Ela foi à farmácia sozinha. No caminho de volta, passando pela escada, ela ouviu a voz de Caleb. O homem do outro lado da linha falava alto. Seu tom era confuso e grosseiro. Cara, você odiava aquela pirralha chorona. E agora está deixando a sua, Serena, o seu mundo inteiro, desmoronar por causa dela. Caleb fez uma longa pausa. Eu vou me casar com ela. Eu a amo de verdade, mas a origem dela é humilde demais. Filha de um bêbado vagabundo, uma mãe definhando por causa de uma doença, criada na favela. Esse tipo de histórico significa que ela nunca passará pelos portões da família Langford. Ela sempre será um pássaro na gaiola. Os dedos de Serena se apertaram em volta do celular, até que as juntas de seus dedos ficassem brancas. Ela tinha vindo acreditando que o amor existia sem o poder, mas aprendeu que o amor vinha com um preço. O preço dela não era suficiente para conquistar um lugar à mesa. A verdadeira herdeira Covey tinha sido treinada para o poder desde o início. Alguns dias depois, recebi a alta do hospital. Caleb veio até mim com aquele tom de compensação cuidadosamente medido que eu detestava. Serena, querida, fui um namorado ruim. Deixe-me compensar você. Leilão, hoje à noite. O céu é o limite. Qualquer coisa que você quiser, eu pago. Aquele tom falso de remorso me deu um nó no estômago. No leilão, hoje à noite, ele jogou o dinheiro fora, como se não significasse nada. Tentando comprar meu perdão, ele arrematou peças caras sem piscar, arrancando gemidos de inveja dos homens ao nosso redor. Caleb, deixe algo para o resto de nós. Todo esse gasto luxuoso não significava nada para mim. Era apenas uma compensação vazia. Então os comentários sarcásticos começaram a atingir diretamente minha origem e meu valor. Chamaram-me de lixo, alegando que diamantes não podiam esconder o quão barata eu era. Eles pisotearam minhas raízes para se sentirem superiores. Caleb os repreendeu, superficialmente, sem nunca me defender de verdade. Ficaram zombando que eu nunca estaria à altura de um Langford. Ouvi isso por 5 longos anos, e agora finalmente entendi por que ousavam dizer isso, porque, no fundo, o Caleb concordava com cada palavra. Tem naquele momento, Celeste entrou desfilando, como se fosse a dona do lugar, esbanjando luxo. A sala inteira a bajulou, tratando-a instantaneamente como realeza. Ela ostentava aquele sorriso falso, doce e contido de socialite perfeita. Cada elogio direcionado a ela era uma indireta para mim. Aqueles insultos velados pareciam tapas no meu rosto já ferido. Quando a segunda metade começou, a multidão voltou sua atenção para o Caleb. Todos imploraram para o Caleb dar preferência a Celeste, dizendo que ela raramente saía. Caleb sorriu levemente e baixou sua raquete, deixando que ela ficasse com tudo. Uma peça após a outra foi para Celeste, e ela me olhava, com triunfo nos olhos.
Até que o item final foi revelado. Uma coroa antiga deslumbrante que tirou o fôlego de todos. Celeste deu lances agressivos, elevando o preço. Acima de $1 bilhão, sem hesitar. Eu assisti a toda a farsa com uma risada baixa e sarcástica. O que é tão engraçado, senhorita Cove? Nada. Só é interessante ver as pessoas brigando por uma réplica. O rosto da Celeste se contorceu de raiva, recusando-se a acreditar que a coroa era falsa. Listei cada defeito no corte, na cor, na montagem e na procedência, mas omiti a melhor parte. A coroa real estava guardada no cofre da minha família, juntando poeira. A multidão caiu na gargalhada, zombando de mim como uma princesa de sarjeta fingindo ser especialista. Celeste deu um sorriso de pena e disse para o Caleb controlar sua acompanhante rebelde. Caleb agarrou meu pulso com tanta força que deixou um hematoma, sussurrando para eu calar a boca imediatamente. Naquele instante, meu coração parou. Ele nunca acreditou em mim. Apenas pensou que eu era de classe baixa demais para entender. Se ele sempre achou que eu estava abaixo dele, por que sequer me procurou? Celeste arrematou a coroa falsa por $1 bilhão. Orgulhosa de seu prêmio sem valor, eu não conseguia mais respirar. Naquele lugar, corri pro banheiro pra escapar daquela sufocação. Tinha acabado de secar as mãos quando Celeste bloqueou a porta do banheiro, me encurralando. Celeste me encurralou, cuspindo insultos venenosos e destruindo cada pedaço da minha dignidade. Ela revelou que era a verdadeira parceira do Caleb, a mãe de seus filhos, aquela que os Langford aprovavam. Finalmente olhei pra cima, sem lágrimas. Apenas com uma calma gélida que a fez hesitar, minha quietude a perturbou. Mesmo que ela tentasse esconder com bravado, a verdadeira herdeira Covey tinha terminado de aprender as lições. Agora era a hora de começar a quebrar pescoços. Cada palavra parecia uma lâmina envenenada, se enterrando no meu coração. Eu não queria dizer nada, queria fugir dessa humilhação. Nunca tive a chance. Um estalo agudo cortou o ar atrás de mim. Eu me virei bruscamente. Ela estava lá, com lágrimas brilhando como uma vítima perfeita. A marca de uma mão, num vermelho vivo, surgiu em sua pele pálida. Antes que eu pudesse processar, passos pesados vieram em nossa direção. Ele entrou de repente pela porta. O que aconteceu? Caleb, ela está chateada por causa da varanda. Por você ter salvado a Daisy primeiro. Ela acabou de me dar um tapa. Ele virou a cabeça rapidamente para mim, com um brilho de descrença nos olhos. Serena, você fez isso? A dúvida nos olhos dele foi como um golpe no peito. Houve um tempo em que ele me protegia do mundo. Estou aqui para apoiar a Serena, não para ser árbitro. Mas agora tudo era diferente. E se eu te dissesse que ela está mentindo? Que ela se escondeu? Ele trincou o maxilar, a raiva transparecendo em cada palavra. Serena, você está descontando isso na mãe da Daisy? Peça desculpas agora. Algo dentro de mim ficou completamente dormente. Encarei o homem que amei por 5 anos e vi uma estranha. Eu não encostei nela. Não vou pedir desculpas. Eu me virei para sair, mas a mão dele se fechou em meu pulso. Firme como ferro e imóvel. Peça desculpas, ou você não sai deste quarto. Ele destruiu o que restava do meu amor. Eu ri. Um som quebrado e gutural. Tudo bem. Sinto muito. Desculpe, Celeste. Eu não devia ter te batido. Satisfeita? Cada palavra arrancava algo vital do meu peito. Soltei meu braço com um puxão e corri para a saída. Lá fora, quase colidi com um homem de terno sob medida. Ele parou, com um choque visível no rosto. Senhorita. Caleb apareceu atrás de mim, franzindo a testa. Senhorita, você a conhece? Ele me cumprimentou com um aceno respeitoso e se retirou apressado. Ele estava falando de mim? Ele é sócio do meu pai. Serena, acabou. Vamos voltar. Afastei-me sem dizer nada e continuei andando. Serena. Um rangido metálico rasgou o ar acima de nós. Pessoas gritaram e olharam para cima. Ele a protegeu, sem hesitar. Ele viu o triunfo dela por trás do falso choque. Então o mundo desabou. A escuridão engoliu tudo. Acordei sob o teto familiar do quarto. Cada nervo das minhas costas gritava, um lembrete, do caos que tinha despedaçado a noite anterior. Ele estava lá, o homem que tinha falhado comigo, da pior maneira possível. A culpa estava estampada em seu rosto, mas os pedidos de desculpa já pareciam vazios. Serena, aquela tela de LED caiu tão rápido. Eu só agarrei quem estava mais perto. Não fico brava, está bem? Eu me afastei dele, olhando de lado e ficando de frente para a parede, bloqueando-o completamente. Qual era o sentido de explicações agora? Eu já sabia a verdade. Houve um tempo em que ele me encontraria em qualquer multidão e me protegeria sem hesitar. Mas isso foi antes de ele dividir seu coração em dois e entregar metade dele para a mulher que deu à luz os filhos dele. Durante a minha recuperação, Celeb ficou por perto, rondando, pedindo desculpas, tentando consertar o que tinha quebrado. Então chegou a comemoração de 1 mês do filho da Celeste. Celeb deu um banquete luxuoso na mansão Langford, sem poupar despesas. Até os pais dele voltaram da propriedade principal para a ocasião. Observando-os bajular a Celeste e o bebê, fui arrastado de volta por uma noite que eu nunca esqueceria. No instante em que souberam da minha origem, seus sorrisos calorosos desapareceram, substituídos por uma educação fria e superficial. O contraste feriu profundamente, afiado como uma lâmina. No meio da noite, Celeb presenteou Celeste com o destaque da noite. Um conjunto de diamantes rosa raros. Momentos depois, a mãe dele se aproximou com um pingente de jade. Celeste, esta é uma relíquia da família Langford. Algumas pessoas simplesmente não pertencem ao nosso mundo. As palavras me atravessaram como uma faca, deixando-me sem fôlego e exposta.
Querida, não leve isso a sério. Essas bobagens antiquadas deles não importam. Quase dei uma avisada. Não importa? Então de quem eram os filhos que estavam dormindo lá em cima? O ar parecia denso demais para respirar. Cada olhar na sala queimava minha pele. Ela se ofereceu para buscar um chal para mim. E no segundo em que ele se afastou, o pesadelo começou. O grito estridente da Celeste ecoou pela sala como uma sirene. Não pingente! A relíquia de família sumiu! O banquete mergulhou no caos. A filha vela apontou diretamente para mim, acusando-me sem sombra de prova. A multidão concordou, rotulando-me como uma ladra invejosa, com vozes cruéis e implacáveis. Eles avançaram sobre mim como um bando, mãos me agarrando como se eu fosse uma criminosa. Eu lutei, mas eles me imobilizaram, revistando-me na frente de todos. O Jade Frio foi descoberto comigo, uma armadilha armada, na qual eu não tinha como escapar. A multidão rugiu de triunfo. Sua crueldade era palpável no ar. A mãe dele avançou a passos largos, com a fúria trovejante em sua voz. Eu não peguei. Daisy avançou e chutou minha panturrilha ferida, a dor explodindo pela minha perna. Algo dentro de mim finalmente se quebrou. Eu empurrei a criança com força. Daisy colidiu contra a torre de champanhe, vidro se estilhaçando, sangue brotando em sua pele. Celeste pranteou, e a mãe dele gritou por uma justiça familiar brutal. Celeb desceu as escadas correndo, com o chale esquecido ainda em mãos. O que diabos está acontecendo? As mentiras continuaram se acumulando. E ela apontou a faca para mim sem piedade. Ela me pintou como um monstro, uma ladra que arruinou tudo. Então o olhar dele caiu sobre mim, pesado e indecifrável. O conflito se contorcia em seus olhos, descrença misturada com vergonha. Ele não perguntou, não deixou falar uma única palavra. Hospital, agora. Ele se virou, deixando-me para encarar os lobos sozinha. As costas dele se tornaram um muro que eu nunca conseguiria atravessar. Meu mundo se despedaçou em 1 milhão de pedaços bem ali. Eles me arrastaram para o pátio como se eu fosse lixo. Chicotadas de couro cortavam o ar, cruéis e implacáveis. Cada golpe rasgava feridas que mal tinham começado a cicatrizar. Os pais dele assistiam da escuridão, satisfeitos. A voz dela era afiada o suficiente para cortar até os ossos. Eles desenterraram meu passado, minha família destruída, minhas chamadas origens humildes. Aprenda o seu lugar e rasteje de volta. A dor e a humilhação se fundiram, e tudo ficou vermelho. Então a escuridão me engoliu por completo. Acordei em uma cama fria, com minhas feridas rudemente enfaixadas. Cada movimento parecia facas, perfurando minha carne. A porta se escancarou, e ela invadiu o quarto sem dizer uma palavra. Ele agarrou meu pulso como se eu fosse uma boneca de pano. Caleb, pare! O que você está fazendo? Ele ignorou minha dor, arrastando-me para lugar nenhum que fosse bom. Ele me jogou em um carro, indo direto para o hospital. Ele me levou para a sala de coleta de sangue. Sua próxima crueldade. À espera. Tirem o sangue dela. A Daisy precisa de uma transfusão. Olhei para ele sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Eu tinha sido espancada quase até a morte. E ele queria drenar meu sangue. Ele fingiu ternura, tentando me convencer a obedecer. Não vou. Por que eu deveria pagar por isso? Minha resistência quebrou seu último resquício de autocontrole. Ele me culpou por tudo, forçando-me a pagar o preço. A agulha perfurou minha veia, e meu corpo entrou em choque. Acordei sozinha. Ele nem sequer vai me ver. Restou apenas uma mensagem de texto, cheia de promessas de amor vazias. A esperança morreu há muito tempo, e o desespero nem valia mais a pena. Quando consegui me levantar, saí de fininho, sem despedidas. Arrumei uma mala e saí, sem deixar rastros para trás. Estava tudo acabado. Eu estava finalmente livre do seu amor tóxico. No hospital, eu soube que Serena já tinha pedido alta. Entre cuidar de Celeste e do bebê, continuei mandando mensagens para ela, uma atrás da outra. Minhas mensagens se acumularam, mas nenhuma única resposta veio. Serena, por que você foi embora? Ainda está com dor? Ainda está brava comigo? Você não responde. Está dormindo. Cada mensagem desaparecia no silêncio. Isso não era do feitio dela. Não importava o quão ferozes fossem nossas discussões. Ela sempre voltava para mim. Alguns dias depois, assim que receberam alta, eu nos levei para casa às pressas, ensaiando explicações sem parar. Durante todo o trajeto, eu já estava planejando como consertar isso. Quando abri a porta do quarto, meu sangue gelou. O quarto estava completamente vazio. Apenas um único bilhete estava sobre a mesa de centro, esperando por mim. Minhas mãos tremeram quando peguei. Celeb, terminamos. Eu congelei, a descrença se transformando em uma fúria desenfreada em um instante. Amassei aquele bilhete em meu punho e o atirei pelo quarto. Peguei meu telefone, pronto para enviar minha equipe de segurança atrás dela. Celeste me impediu bruscamente. Celeb, não faça isso. Ela só está fazendo birra. Ela me acalmou, dizendo que Serena estava apenas fazendo cena e que não tinha para onde ir. Suas palavras acalmaram minha raiva. Eu disse a mim mesmo que ela tinha razão. Recusei-me a deixar que ela me manipulasse. Eu daria um tempo a ela. Por uma semana, mantive-me firme. Mas minha inquietação se transformou em loucura. Então meus amigos invadiram, sem avisar, agindo como se tivessem ganhado na loteria. Celeb, levante-se. Isso é importante. Eles tagarelaram sobre os Cuvieras, uma cerimônia de herança e um banquete de seleção de marido. Eu os dispensei, enojado com a ideia de um espetáculo de casamento transacional. Tudo em que eu conseguia pensar era em Serena. Ela estava segura? Estava comendo? Celeste me puxou para perto, convencendo-me a ir ao banquete. O salão de festas era opulento, intimidador, repleto da elite da cidade. Fiquei no canto, minha mente ainda fixa em Serena.
ignorando a cena luxuosa ao meu redor. O mestre de cerimônias subiu ao palco com uma voz carregada de solenidade. Senhoras e senhores, por favor, recebam a senhorita Serena Covier. Todas as luzes do salão se voltaram para a escada em caracol. Uma mulher em seda azul gelo desceu lentamente, cada movimento soberano. O salão ficou em silêncio. Então explodiu em suspiros de espanto. Olhei para cima sem pensar, e a taça escorregou dos meus dedos. Serena, meu mundo está prestes a desmoronar. Como poderia ser a Serena? A mulher que ele havia descartado como lixo, uma perdida que ficaria desamparada sem ele. Uma mulher sustentada e sem posição social. Alguém que ele havia decidido que pertencia apenas às sombras. Enquanto todo seu círculo a tratava como descartável, ela era a herdeira da Covier, a única sucessora de um império de bilhões de dólares. Ela estava lá como uma verdadeira realeza, serena e intocável. A mulher mais poderosa da sala. O choque mal teve tempo de se assentar, antes de se transformar em algo muito pior. O pânico surgiu através dele, frio e sufocante. O tipo de medo que vinha com a finalidade. Partida para sempre. Ela envolveu o coração dele como gelo, subiu pela garganta, roubou o ar de seus pulmões. Seu primeiro instinto foi avançar para o palco, para agarrá-la, exigir respostas. Mas no momento em que ele se moveu, a multidão se deslocou. Guarda-costas, em ternos pretos, apareceram perfeitamente, bloqueando o caminho dele com uma eficiência educada e implacável. Ele foi empurrado de volta pela correnteza, reduzido a um espectador, forçado a observar aquela figura radiante se afastar cada vez mais do seu alcance. Seus amigos ficaram paralisados, com os rostos queimando enquanto a memória os alcançava. Cada piada cruel sobre aquela interesseira da periferia passando em suas cabeças. Ao lado dele, Celeste havia ficado mortalmente pálida, com as mãos tremendo tanto. No palco, Serena se movia com uma compostura glacial. Ela assinou os documentos, aceitou o selo de autoridade, cada gesto controlado, irradiando comando. O olhar dela varreu a sala e parou nele. Não havia nada nos olhos dela, sem ódio, sem triunfo, sem desejo de vingança. Apenas um olhar distante e indiferente que se daria a um estranho passando na rua. A dor o atingiu então, brutal, física, fechando seu peito para dentro. Serena aproximou-se do microfone, sua voz calma, precisa, cortando nitidamente a sala. Obrigada por testemunhar em minha herança pela tradição Covier. Agora selecionarei um parceiro para o casamento. A etapa de seleção de marido começou, e o salão de festas instantaneamente se transformou em uma panela de pressão. Cada solteiro cobiçado usou todos os truques que tinha. Alguns ostentavam currículos de universidades de elite. Outros confiavam em um charme ensaiado e piadas espontâneas. Serena estava sentada, imponente em seu trono, com uma expressão glacial. De vez em quando, ela se inclinava para sussurrar algo para os pais, com o olhar percorrendo a multidão ansiosa, com o tédio indiferente de uma rainha inspecionando insetos. Cada sorriso que ela dava a outro homem perfurava as entranhas de Caleb como uma lâmina. Ele se sentia como um animal enjaulado, preso atrás de uma parede de pessoas, forçado a ver os olhos dela, olhos que ele um dia acreditou pertencerem apenas a ele, pousarem em outros homens. Forçado a observar os lábios dela se curvarem para estranhos enquanto a ficha caía em sua mente. Ela estava escolhendo outra pessoa. Ela ia construir uma vida com outra pessoa. Não, de jeito nenhum. Serena, ela é minha. Só minha. Celeste o impediu. Esta é a família Covier. Não podemos pagar por isso. Pense bem. O aviso dela só serviu para jogar lenha na fogueira, quando um herdeiro, almofadinha, deu um passo à frente e estendeu a mão para uma dança. E Serena não. Recusou de imediato. O último fio de autocontrole na mente de Caleb se rompeu. Ele se soltou de Celeste e avançou pela multidão como um projétil humano. Bandejas voaram, cristais se espatifaram contra o mármore e gritos ecoaram pelo ar, enquanto a elegância meticulosa do salão explodiu em caos. Pare com isso. Mas Caleb estava fora de si, movido pelo puro desespero. Ele abriu caminho entre eles e parou, cambaleante, bem na frente de Serena, bloqueando a passagem dela. A música parou e todos no recinto fixaram os olhos na cena. Caleb ficou ali parado, com o terno arruinado, olhos vermelhos, o peito arfando como se tivesse corrido para salvar a própria vida. Serena, é você mesma. Eu posso explicar. Tudo foi um erro. Não sabia quem eu era? Se eu ainda fosse a garota que você chamava de lixo, eu ainda mereceria ser abandonada? O silêncio caiu como uma lápide. Caleb sentiu seu mundo se despedaçar, pedaço por pedaço. A cada palavra pausada, a verdade estava exposta e não havia mais volta. Cada palavra soou como um tapa público no rosto de Caleb, uma detonação controlada que atravessou o salão de festas paralisado e provocou suspiros, deboches e uma onda crescente de sussurros. Sua fisionomia empalideceu como a de um cadáver, com os lábios tremendo. Eu não fiz isso. A paciência de Serena já estava esgotada, sem dedicar a ele sequer um olhar. Retirem este homem daqui. Sim, senhorita Covier. Os seguranças se moveram na hora, eficientes e implacáveis. Você é minha. A multidão recuou instintivamente diante desse surto selvagem. Ele se virou para um último olhar, vendo apenas
apenas as costas eretas e distantes dela. A seleção de marido se encerra aqui. Reagendado. Uma palavra final e absoluta, o seu toque de finados. Eles o jogaram para fora dos portões da mansão, fazendo-o atingir o chão com força. Ele esmurrou as portas com incrustações de ouro, consumido por um desespero profundo. Saia agora, senhor, ou nós o removeremos. Ele silenciou as chamadas de Celeste sem olhar, pensando apenas em entrar em contato com Serena. A garota que ele descartou como lixo era a princesa Covier. Ele pisou fundo no acelerador, partindo sem destino algum. As chamadas não eram atendidas. As mensagens sumiam no silêncio. Encontre-a. A rainha que ele havia tratado como um peão tinha lhe dado um checkmate. E ele estava prestes a aprender que alguns jogos, uma vez perdidos, são perdidos para sempre. Celebi usa todos os meios, mas todas as pistas sobre Serena foram apagadas. A família Covier tinha trancado Serena a 7 chaves. Foi quando a realidade finalmente caiu. Diante do verdadeiro poder, o nome Langford não passava de um camponês batendo no portão de um palácio. Ele acabou em um de seus antigos refúgios, virando uísque goela abaixo como se fosse água. O seu grupo de sempre chegou. Eles o encontraram com um olhar vazio e mal conseguiram reconhecê-lo. Todos eles observavam Celebi agora, com uma mistura volátil de pena, julgamento e um ressentimento que nunca ousaram expressar antes. Celebi, deixa para lá. A família Covier não é alguém com quem possamos nos dar ao luxo de nos meter. Se soubéssemos que ela era uma Covier, teríamos adorado o chão por onde ela passava. As palavras ecoaram direto em sua cabeça. Celebi arremessou o copo no chão, onde ele se estilhaçou violentamente. Eu a amava. Não o sobrenome dela. Amava? Então por que você escolheu a Celeste e as crianças? Celebi abriu a boca, mas nada. Saiu, porque não restava mais defesa. Cada acusação era verdadeira. Fora todos vocês, ele gritou, até a garganta falhar, desmoronando sozinho nos destroços que ele fez de si mesmo. Horas depois, Celeste entrou como um fantasma, com o medo estampado em seu rosto. Celebi, estou com medo. Ela é uma Covier. Ela vai nos destruir. Somos uma família. Família? Celebi levantou a cabeça bruscamente, com os olhos injetados e ferozes. Ele afastou a mão dela com um tapa, fazendo-a tropeçar feio e cair no chão. A culpa de tudo isso é sua. Mas somos pais. As crianças são suas. São seu próprio sangue. A máscara de calma se estilhaçou. Caleb foi engolido pela loucura. Ele descartou toda a decência, arrastando a Ellie para o seu abismo. Ele invadiu a propriedade Langford, pronto para sacrificar tudo. Escolha, rejeite-a ou perca tudo. A ganância e o medo nublaram o julgamento deles. A moralidade se fora há muito tempo. Ele renegou o próprio sangue sem um pingo de misericórdia. Como pôde? Ele sendo seu sangue. Certo, cortaremos todos os laços com eles. O mundo de Celeste desmoronou em um instante. Todas as promessas foram quebradas. O último símbolo de aceitação foi arrancado, deixando-a sem nada. Um telefonema desferiu o golpe final, selando o destino dela. O império da família dela ruiu, tudo por causa da armação de Caleb. Ela fugiu da mansão, apenas para enfrentar a rejeição de seus próprios parentes. Abandonada por todos, ela balançou no limite da sanidade. Caleb não sentiu paz. Apenas um abismo mais profundo engolindo-o por inteiro. Ele perseguiu a única salvação que restava, ajoelhando-se na tempestade impiedosa. Ele gritou o nome dela até sua garganta ficar em carne viva, implorando por misericórdia. Serena observava de longe, como se observasse o uivo fútil de um vira-lata. A empregada implorou por ele, mas Serena permaneceu impassível. Deixe-o ajoelhado. Isso não me diz respeito. Ao amanhecer, a febre e a exaustão finalmente o fizeram cair de joelhos. Jogue-no de volta. Não deixem que ele suje este lugar. Sua aposta desesperada terminou em total humilhação e derrota. O poder mudou de mãos, e Caleb ficou apenas com a sua ruína. Esse foi o preço de sua ganância. Destruição total e irreversível. Depois de dias de recuperação forçada, eu precisava chegar até ela. O baile da Covey voltou com tudo, mais frio e grandioso do que nunca. A segurança aqui poderia parar um pequeno exército. Eu parecia um fantasma, mas nada poderia me deter. Ela reinava suprema, cercada por homens que compravam nações. Cada sorriso que ela dava a eles me cortava como uma lâmina. Eles a orbitavam, oferecendo tudo para ganhar seu olhar. O ciúme queimava dentro de mim, apagando toda a razão. As miras deles estavam em mim, prontos para atacar. Então a entrega dos presentes começou, com a atenção quase explodindo. Eu avancei, agarrando minha última esperança. Este conjunto de diamantes custou metade da minha fortuna. O meu tudo. Serena, senhorita Covey, eu comprei isso para você. Ela nem sequer olhou para o tesouro que eu trouxe. Para ela era apenas mais uma bugiganga, descartada como lixo. O chão sumiu sob meus pés. Meu mundo se despedaçou em um instante. Foi quando ela avistou Celeste, escondida na multidão. Seu sorriso se transformou em gelo, afiado o suficiente para congelar Mercúrio. Vamos nos livrar de um pouco de lixo antes de continuarmos. As telas brilharam com as mentiras dela, para que todos ouvissem. Você é meramente o segredinho sórdido dele. Serena, uma amante desprovida de qualquer prestígio social. Ela gritou que era mentira, mas ninguém acreditou nela. A filmagem expôs a mentira dela, clara como o dia. A verdade foi revelada, irrefutável para todos. Naquele momento, tudo foi destruído. O salão olhava para Celeste como se ela fosse algo raspado da sola de um sapato. Murmúrios fermentaram rapidamente, azedando em um escancarado, descontrolado nojo. Meu Deus, que cobra! O olhar de Celeb alternava rapidamente entre a tela congelada e a expressão desmoronada de Celeste.
Arrependimento e fúria se agitavam em seu estômago. Uma espiral venenosa. Sua suposta devoção é cara demais para mim, Celeste. A voz de Selena cortou nitidamente o alvoroço. Calma e definitiva. Os seguranças agiram sem hesitação, arrastando em direção à saída, enquanto ela gritava e soluçava. A mulher que havia entrado, elegante e impecável, foi jogada fora como lixo. Olhares se voltaram para Serena, aguçados com algo mais frio e mais reverente. O mestre de cerimônias entregou o microfone para Serena e todos os corações no salão pareceram parar de bater. As unhas dele se cravaram em suas palmas, até o sangue brotar, mas ele não sentiu nada. Espere, Serena. Você não pode escolhê-los. Você é minha. Ele se virou para os espectadores atônitos, com uma expressão contorcida por uma certeza maníaca. Se você disser qualquer nome além do meu, eu os detono. Todo mundo morre. O salão mergulhou em um vácuo de silêncio. Uma taça de champanhe escorregou de dedos dormentes e se estilhaçou no chão de mármore. Serena olhou para ele, não com medo, mas com uma piedade cansada e indiferente. Ela sustentou o olhar dele por 3 segundos, e então pousou o microfone. Ela saiu, composta e sem pressa, sem olhar para trás, nem uma única vez. O banquete terminou em catástrofe, novamente. Na manhã seguinte, o mundo dos negócios explodiu. As ações do grupo Langford despencaram, em poucas horas, perdendo bilhões. O desespero despojou os últimos resquícios de dignidade